bate um papo com a secretária de Cultura, Turismo e Desporto de Exu, Helenilda Moreira. Helenilda, quando eu soube que ia te entrevistar, fiquei pensando a dificuldade que não deve ser gerenciar 3 políticas públicas e da dimensão que elas são, porque esporte é muito importante, cultura também, turismo a gente acha, né, que não tem nas cidades menores, mas em compensação Exu tem um potencial enorme. Quais são os desafios? Bem, acho que o primeiro desafio é entender essa complexidade das 3 políticas públicas. Como eu costumo dizer, nada é tão simples como as pessoas imaginam, mas desde que você seja empoderada, tenha uma leitura dessas 3 políticas públicas, a gente pode trabalhar as 3 interligadas. Uma ela dialoga, elas 3 se dialogam. Por quê? Quando eu penso em esporte, eu penso num esporte que eu posso promover o turismo para o Exu. Eu posso promover eventos de esportes radicais, se eu tenho um espaço que eu possa utilizar. Aí eu somo esse esporte à questão já da cultura do Gonzagão, a cultura da Bárbara de Alencar, a cultura dos sítios fossilíferos, dos sítios arqueológicos. É uma interligação, né? E com essa, como eu lhe disse, até pela minha formação na parte de gestão pública, a gente diminui essa complexidade e estreita os laços, promovendo elas entre si, né? E graças a Deus a gente tem tentado e está tentando realizar cada vez mais eventos que estejam fortalecidos entre si. Eu vou deixar para falar sobre cultura e turismo no próximo bloco, dedicar o próximo bloco só a cultura e turismo, porque é um assunto que realmente rende pano para manga, né? Já que a gente está na terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Queria que a senhora falasse para a gente das políticas públicas, quais são as ações que a Secretaria tem hoje na área de esportes. Bem, nós estamos trabalhando com a questão dos campeonatos, né, de futebol, tanto masculino como feminino, e também promovemos torneios. O prefeito tem investido muito na questão de quadras cobertas para promover o esporte dentro das escolas e também no investimento do poliesportivo e do módulo, já que a gente sabe que é através do esporte que a gente pode reduzir e amenizar a questão do álcool e da droga no nosso meio social, principalmente com os jovens, que são mais engajados na questão desportiva. Secretária, existe algum tipo de investimento, de incentivo para que os jovens continuem no esporte ou que façam o esporte? E mesmo para aqueles que querem participar de campeonatos ou torneios fora de Exu? Dani, existe sim. Mesmo a prefeitura não recebendo, a gente não tem um recurso específico vindo diretamente do Ministério do Esporte, nem da Secretaria de Esporte. O prefeito, quando me chega alguma solicitação através de ofício, que isso também precisa ser oficializado, através de ofício ou e-mail, cartaz que o próprio atleta chega para a gente e anexa aquela divulgação daquele evento e faz a solicitação através de ofício, nós temos atendido sim. O prefeito não negou, como alguns campeonatos, corridas, participações de torneios. E isso é bom, que ele tem entendimento também, a gente enquanto gestora da pasta de esporte, que isso é uma forma também de estar divulgando o nosso nome. O nosso município está sendo representado por um atleta, né? E a gente fica feliz quando sabemos que nossos atletas são vencedores também, que alguns têm se destacado, tanto na questão do esporte masculino ou feminino. Mudando um pouco de assunto, Helenilda, recentemente foi descoberto aqui em Exu sítios fossilíferos, né? Fósseis aqui por Exu, o que atraiu a atenção da mídia, obviamente. De concreto, o que é que a gente tem? Olha, Dani, não é tão recente isso. Isso é coisa de muitos anos atrás. Quando eu estive na Universidade Federal, quando eu fui procurada pela a chefe do departamento de paleontologia da Universidade Federal de Pernambuco, ela tinha me dito que isso já tinha sido feito desde a década de 70.
por um professor da Universidade Federal. E só agora Então, voltou o interesse? Exatamente. Então, esse professor chegou a falecer e não concluiu o que ele então havia se proposto para cá. Quando assumi a pasta, ela me procurou, falou disso e eu até, como eu lhe digo, como é interessante a pessoa que assume a pasta da cultura entender dessa complexidade, desde dos bens materiais e imateriais, né? Quando ela me falou disso, eu disse, não sabia, a gente via aquelas pedras então e não, muita gente nem entendia. Que isso ali, através daquelas pedras, se tem um histórico de há milhões de anos o que acontecia, há 100 milhões de anos o que acontecia. Quantas coisas vão ser pesquisadas aqui através dessas pedras. Então, quando ela nos procurou e disse que tinha esse projeto e que queria retomar essa iniciativa e da possibilidade até da gente abrir, ter o primeiro museu do estado de Pernambuco de fósseis, porque no estado de Pernambuco não existe. E a nossa região do Araripe, ela foi agraciada, ela é beneficiada. Então, a única cidade que demonstrou interesse foi Exu. Porque quando ela me procurou, eu fui ao prefeito, expliquei para ele e ele demonstrou interesse. E ele está abraçando a causa. Então, de concreto, nós já temos um convênio firmado com a Universidade Federal de Pernambuco. Já se fala de um espaço para começar as pedras que estão se recolhendo e catalogando, que passa por um processo de catalogação desse patrimônio, que isso é um patrimônio, né, que precisa ser preservado. A gente já começou a trabalhar em cima do tráfico, o tráfico que existia dos fósseis, que é crime, você não pode estar vendendo aquilo, que é um patrimônio do governo federal, até os donos de terrenos, as propriedades onde existem os fósseis, a gente já tem dialogado, conversado. A própria equipe da Universidade Federal já veio aqui passar de 15 dias, 10 dias nessa região, conversando com os donos das terras, conversando com as pessoas daquela comunidade, explicando o que é aquilo e falando da importância disso ali, onde já foi feita oficina com os alunos dos 4 distritos, que por incrível que pareça, aliás, dos 3 distritos, nós temos em Zé Gomes, nós temos em Tabocas, nós temos em Viração, e além dos sítios que ficam em torno daquela região, que eles já foram e detectaram. Como diz a professora da Universidade Federal, ela diz que isso aqui é um manancial. Então, a gente já está pensando e vamos sim realizar. Isso acho que é um projeto nosso da Secretaria, junto com o prefeito Léo Saraiva, de ter mais um museu de grande importância no estado de Pernambuco, que é o primeiro museu de fósseis. O Em Dia com Exu volta já já. Nosso programa está de volta e hoje eu recebo a secretária de Cultura, Turismo e Desportos de Exu, Helenilda Moreira. Secretária, Exu pulsa cultura. A gente tem um nome de peso como Luiz Gonzaga. Todo ano multidões vêm para o aniversário de vida e de morte. A cultura de Luiz Gonzaga, né, é disseminada nacionalmente. Mas e aqui em Exu? Como é que é vista a questão da cultura? É valorizada ou o pessoal ainda acha que a obrigação de Secretaria de Cultura é só fazer festa? É um grande desafio para mim, enquanto gestora. Foi uma das coisas que eu falei quando assumi a pasta, de mostrar para os nossos munícipes qual realmente o verdadeiro papel da secretaria. Ela é um espaço de pesquisa, ela é um espaço de divulgação, ela é um espaço de valorização e ainda precisamos reforçar bem isso, principalmente dentro dos espaços escolares, despertando dos nossos alunos essa ideia do papel de uma secretaria de cultura. A gente, quando fala em cultura, está falando da pluralidade, das manifestações que existem dentro do nosso município. Além de Luiz Gonzaga, além de Bárbara de Alencar, nós temos outras manifestações e temos outro tipo de patrimônio material e imaterial que precisa ser divulgado e que precisa ser pesquisado.
E junto a isso, somar a essas conquistas os eventos, que são as festas populares. Eu acho que a festa, ela também tem que ter um conteúdo, ela tem que ter um sentido. Não somente fazer festa por fazer. Sabemos que é um direito assegurado pela Constituição Federal, a questão do lazer. E isso também faz parte de uma administração pública. Agora, não esquecer que o papel fundamental, primordial, da Secretaria de Cultura, além de promover esses eventos, é de fortalecer e valorizar as tradições e as manifestações culturais do nosso povo. A senhora falou em outros patrimônios culturais. Pode citar alguns? Sim, nós temos os sítios arqueológicos com pinturas rupestres, nós temos a questão da paleontologia, nós temos o ecoturismo e querendo aqui reforçar que com relação os sítios fossilíferos, que estão os fósseis, nós já estamos num processo bem avançado, né? E queremos consolidar. Eu acredito que a prefeitura, na gestão do prefeito Léo Saraiva, vai deixar essa marca registrada desse Museu de Fósseis aqui, sendo o primeiro do estado de Pernambuco. Helenilda, a gente falou das políticas públicas para esportes, né, e para a cultura, porque eu imagino que aqui em Exu não deve faltar forrozeiro, sanfoneiro. Como é que a Secretaria de Cultura incentiva esses músicos, esses artistas? Dani, a gente tem se preocupado muito com isso e uma das coisas, quando assumi a secretaria, dialogando com Léo Saraiva, e foi uma das coisas que eu disse: Léo, quando for realizar nossas festas, como é que nós iremos fazer? E ele disse: vamos valorizar o nosso povo, tá? E hoje nós somos polo no São João, no estado de Pernambuco. Conseguimos agora na gestão, Léo Saraiva, né, e eu enquanto gestora. No entanto, quando realizamos o São João, 80% da grade dos nossos cantores são filhos de Exu. A gente tem um cadastro na secretaria, você perguntou. Eu tenho um cadastro feito de todas as linguagens culturais. É um inventário que nós fizemos, até porque nós temos uma parceria com a Fundarp, que existe um programa chamado Cultura Livre nas Feiras. E esse programa é para incentivar aqueles que estão iniciando, não só na questão da música, mas em todas as manifestações culturais. Desde as benzedeiras, desde a questão da gastronomia. Gastronomia é cultura, né? O artesanato, o teatro, a dança, o cinema, né? E não sempre, em todos os eventos, em todas as festas populares, nós estamos, quem está acompanhando e verificando, às vezes somos até criticados, quando eu mesmo ouvia dos próprios munícipes, são os filhos da terra, são os minhocas, usando essas expressões, e sabemos que nós somos um manancial também, quando se trata de música, de expressão, é uma mina, de onde a gente menos espera, você vê bandas surgindo como tem, bandas formadas por adolescentes que dão show, que são autodidatas, que nunca precisaram em um conservatório de música para aprender a tocar um instrumento musical. E quando começam, afloram e criam. São muito criativos, são inventivos. E é isso que Luiz Gonzaga deixa, esse grande legado para a nossa terra. Quer dizer, cada dia vai surgindo novos artistas. E cabe à secretaria estar registrando isso, tendo um arquivo desses grupos e principalmente dos nossos sanfoneiros. Secretária, não tem como a gente deixar de recorrer ao nome de Luiz Gonzaga. Como é que a Secretaria de Cultura trabalha para que a imagem dele continue viva? E como é que funciona, principalmente, o turismo ligado a Luiz Gonzaga? Só funciona nas épocas de festa ou tem um ano inteiro? Infelizmente, ainda funciona apenas nos meses de dezembro e de agosto, que são os meses que são dedicados às festas do Gonzagão. Em agosto se comemora a festa da saudade, que é da morte, e em dezembro do seu nascimento. Mas já estamos dialogando, onde firmamos uma parceria com o Sebrae, para que a gente crie um calendário anual onde possa
se vivenciar outros eventos culturais ou festas populares, festivais, por exemplo, como a gente tem exemplos de cidades pequenas, que cresceram turisticamente através de festivais, festival de cinema, festival de dança, festival gastronômico, atrelada à cultura gonzaguiana ou atrelada à cultura de Bárbara de Alencar, porque aí nós temos um ano inteiro para explorar o turismo e atrair turista para o nosso município, assim fortalecendo a nossa economia local. Outro nome bastante conhecido aqui é o de Bárbara de Alencar. Num dos primeiros programas do prefeito veio aqui e falou da dificuldade de se montar uma rota turística, porque a maioria dos lugares que fizeram parte da vida desses personagens, como Luiz Gonzaga e Bárbara de Alencar, pertencem a particulares e nem sempre eles estão dispostos a abrir suas propriedades. No caso de Bárbara de Alencar, mais precisamente, está intimamente ligada ao lugar onde ela morou, né, onde ela viveu. Como é que a senhora avalia esse quadro? Como é que dá para prosperar? Como é que faz para botar o nome dessas pessoas, principalmente o de Bárbara, né, para que ela continue sem poder mostrar onde ela viveu? Dani, a gente sabe, pelo menos dos encontros que eu tenho participado sobre a questão turística, o turismo só se promove quando há uma parceria entre o público e o privado. Até porque existe essa questão dos proprietários, né, de equipamentos que são ligados, que são equipamentos turísticos. Mas, graças a Deus, a gente sabe que as coisas não se mudam de uma hora para outra, paulatinamente. Graças a Deus eu tenho uma articulação muito boa com o pessoal, a gente tem dialogado, tem conversado, Amparo tem participado dos nossos encontros, ela faz parte inclusive de um dos nossos conselhos, que é o conselho, me parece que é de preservação patrimonial ou é de turismo, e ela está participando dos encontros do SEBRAE e a gente espera que a partir de agora a gente possa colocar esses equipamentos na nossa rota e ela saber que nós estamos fazendo para divulgar o nome de Bárbara. O que é que entraria nessa rota, Lenilda? Entraria nessa rota os sítios arqueológicos que a gente tem, como esculturas rupestres, entraria os sítios fossilíferos, entraria o complexo da Caiçara, onde está a morada de Luiz Gonzaga, a morada de Bárbara de Alencar, as mangueiras, com a história dos papagaios, né, do ecoturismo, tabocas, até pelo clima, pelos casarios, a gente tem muito casarios na zona rural. E entraria também os equipamentos novos turísticos criados dentro da sede, como o Museu do Luiz Gonzaga. Futuramente nós estamos iniciando nós já estamos iniciando a Casa da Memória Exuense, onde o pessoal pode visitar e ver a história do povo do Exu, né? E também o nosso Museu de Fósseis. Próximo bloco tem mais. Viu só como foi rápido? Hoje a gente conversa com a secretária de Turismo, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Exu, Helenilda Moreira. Secretária, a gente falou do trabalho incansável da senhora para divulgar a cultura de Exu, para melhorar a questão do esporte e do turismo aqui, mas parece que esse trabalho tem rendido bons frutos. A senhora tem recebido prêmios e menções Brasil afora, certo? Dani, o reconhecimento é uma massagem para o nosso ego. Porque é como se diz, quem trabalha de graça é relógio. E isso é uma forma de estimular a gente a produzir mais. É a gratidão, acho que é a palavra mais forte que a gente pode dizer, no sentido quando estamos plantando e queremos colher bons frutos. Então, dizer a você que me deixa feliz nesse momento, onde estou recebendo um prêmio num estado que não é nem dentro do meu próprio estado, que estou junto com outros profissionais do estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Alexandria, onde sou a única de Pernambuco que estou recebendo esse prêmio pelo trabalho que vem se fazendo nesse longo desses 2 anos que estou à frente da secretaria. Também recebi no primeiro ano de secretária, na Festa do Trabalhador,
fui agraciada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, um certificado em reconhecimento ao meu trabalho. Vou receber sim em Alexandria e em Pau dos Ferros também vou receber uma comenda. E isso não é pelo acaso. Acredito que quando se faz um trabalho, a gente tem a recompensa. A gente precisa, eu sempre costumo dizer que eu preciso fazer jus ao dinheiro público que eu recebo e a responsabilidade que eu tenho com o povo. Nenhum sonho é impossível. É sim possível de se realizar, não importa onde você esteja. Basta a gente querer e lutar, buscar parceria, ter articulação, ter estratégia que a gente consegue. Apesar dos encalços, das pedras, mas quem tem determinação chega lá. Helenilda, quando se fala em cultura e turismo principalmente, a prefeitura trabalha sozinha ou tem parceria com o governo do estado e com o governo federal? Então, ainda é só com o recurso do FPM. As parcerias que a gente tem, um São João, por exemplo, é com a Fundarp. A gente recebe apenas, eu faço uma planilha, faço a grade de programação, envio para a Fundarp. É preciso que aqueles músicos ou as bandas estejam cadastrados junto à Fundarp e ainda existe a questão da política do tratamento da Fundarp com essas bandas. Por quê? A Fundarp não contrata bandas que façam apologia ao sexo, que estimule a questão do álcool, ou que denigre a imagem da mulher, ou que estimule a questão do uso do droga e do álcool. Ela tem regras? Tem regras, sim. Por isso que muitas vezes questionam, por que não contrata tal banda? Por que não faz isso? Mas é porque a partir do momento que eu contrato uma banda que faz apologia ao sexo, eu estou contra uma política de Estado. Estou indo contra uma política do próprio município. Eu quero que as festas que o município promova seja de paz, seja de amor, de respeito. Como é que uma cidade como Exu, que é o filho, que tem o seu filho maior, que decantou a região Nordeste, que levou uma cultura nova para o mundo, que até então muita gente não acreditava, e ele desafiou. E eu vou colocar bandas que nada tem a ver com a questão cultural que nós estamos tratando. Outra coisa também, que existe um pacto do governo do estado de Pernambuco, que é o Pacto pela Vida, que já é prevendo esses fatos que a gente vê que são evidentes nas festas, a violência contra a mulher, que muitas vezes os homens chegam embriagados, é no momento que batem nas mulheres, ou brigam depois de relacionamentos que têm terminados durante a festa. Então, a gente tem que pensar no lazer, mas tem que pensar numa política que combata a violência. Então, o governo ganhou até um prêmio, o governo Eduardo Campos, né? Que as festas se encerram até 3 horas da manhã, 3 horas param tudo, e que as bandas que sejam contratadas são essas bandas que não tenham esse perfil, como eu já falei anteriormente. Então muita gente acha que é a prefeitura que termina as festas às 3 horas da manhã, mas não. Isso é um pacto do governo do estado. O pacto tem até o programa Pacto pela Vida. Foi através desse pacto que se erradicou, ou que se reduziu, não vou dizer nem erradicar, que se reduziu o número de violência, de mortes que existia. Graças a Deus, Dani, a gente realiza nossos eventos, eu sou feliz até agora, durante as festas que temos programados, não se registrou até agora nenhum tipo de violência, até copo ninguém vê quebrado, as pessoas brincam, se divertem, são felizes. E é isso que a gente quer encerrar o ano, promovendo festas que a gente ainda vai fazer, mas que brinquem, se divirtam e sejam felizes e aproveitem o momento de alegria. Secretária, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Mas antes de terminar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de se investir numa formação cultural, da gente ser um agente cultural numa cidade tão rica como Exu. Dani, eu costumo dizer que ser gestora de uma política cultural não é tão simples como pensam. É preciso, sim, ter uma formação, ou uma leitura, ou entendimento da complexidade e das manifestações culturais que a gente tem, tanto a nível nacional como estadual e municipal. Então, não é simplesmente ser um músico, não é simplesmente ser um escritor, não é simplesmente uma pessoa que produz artesanato que está apta para assumir essa pasta. É preciso, sim,
ter uma leitura e uma releitura, ter uma articulação e um diálogo e ser aberta, porque promover a cultura não é promover discriminação, porque não existe cultura melhor do que outra, existem culturas diferentes. É preciso, sim, essa formação e essa sensibilidade para que a gente valorize cada vez mais as nossas manifestações culturais. Obrigada, secretária. Obrigada, Dani. Obrigada aos ouvintes da Rádio Acauã, aqueles que acessaram o programa via internet, e agradecer a todos que ficaram sintonizados neste programa e assim antenados a todas as informações sobre as políticas públicas do nosso município. Aproveitando o momento em que estamos festejando a festa do Filho Maior, que veio para nos pregar amor, paz e justiça, quero desejar um Feliz Natal e um ano vindouro repleto de muita paz, de muita luz, de muito sucesso e realizações. Também agradecer aos nossos visitantes, aos nossos turistas, a todos aqueles que se empenharam e que visitaram a nossa terra, participando desta grande festa, desse momento em que se comemora também o aniversário do nosso filho maior, Luiz Gonzaga. O Em Dia com a Exu vai ficando por aqui. Tchau!